Boa tarde, queridos alunos, em especial terceiro semestre da FAP, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui e eu prometo que estamos chegando no final da tão falada dosimetria da pena. Estou até cansada também, louca para mudar de tema com vocês. Mas vamos lá. Nós estudamos então a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, sendo que a quarta fase consiste na fixação do regime inicial. Vejam, a primeira, a segunda e a terceira fase nós vamos sair da pena abstrata e chegar a uma pena concreto em definitivo, né? Nós vamos sair de um mínimo a um máximo relativamente determinado pelo legislador e então chegaremos finalmente num número concreto. A partir desse momento, por obviedade, temos que fixar um regime inicial do cumprimento da pena e então irmos no que eu já passei para vocês nas duas aulas passadas a título de atividade para a quinta fase da dosimetria. Veja bem, Nelson Hungria expressamente trouxe para nós no CP 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira. Ocorre que a doutrina, fazendo essa interpretação sistêmica, olhando toda a parte geral do Código Penal, identificou a quarta e a quinta. No que consiste a quinta fase? São as duas últimas atividades domiciliares que eu passei para vocês. Primeiro, simples. Observar a pena privativa de liberdade aplicada, suas nuances, e verificar se é possível substituí-la por pena restritiva de direito. Como assim? Olha essa informação. Nós vamos pegar a pena privativa de liberdade concreta, o seu regime fixado. Vamos abrir o 44, artigo 44 e seguintes do Código Penal e vamos verificar se é possível, grifem se alguém está anotando, substituir a PPL por PRD. A par disso, eu falo e repito, a pena restritiva de direito possui natureza substitutiva. Ela substitui a PPL. Ou seja, toda vez que você abrir o seu Código Penal ou uma legislação extravagante e se atentar para a norma penal incriminadora, em especial ao preceito secundário do tipo penal, nossa, professora, falou difícil? Falei sim, porque direito penal é ciência. Fechou? Então, toda vez que você olhar ali o delito, tal como posto na sua pena, você vai ver lá que está pena privativa de liberdade. A pena restritiva de direito, ela é substitutiva, desde que preenchidos os requisitos subjetivo e objetivos trazidos pelo Código Penal, certo? Só que detalhe, uma vez substituída, ela rompe com a PPL, ela não guarda mais qualquer relação, razão pela qual ela também é chamada de autônoma. Ela é substitutiva e também é autônoma, certo? Então, num primeiro momento, na quinta fase, nós vamos pegar esta pena concreta, já com regime fixado de início de cumprimento da pena, e verificar se é possível, pelo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, fazer a substituição. Ótimo. Só que não é só isso. Na quinta fase, ainda está inserido uma outra possibilidade. Aqui, leitura obrigatória, artigos 77 e 78 do Código Penal, que é o famoso sursi,
ou sei lá como que fala, porque meu francês é inexistente. Mas é um instituto, estou falando do francês, porque por vezes aparece em prova de concurso com este nome. Ah, o Instituto Francês é o sursis, é a suspensão condicional da pena. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, a suspensão condicional da pena, primeiro, ela somente vai ser incidida se não for possível fazer a substituição por PRD. Portanto, a opção primária é verificar se a PPL se substitui por PRD. Substituiu, acabou, morreu. Caso não seja possível, a título subsidiário, nós temos a última nuance, que é a suspensão condicional da pena. E aqui, gente, eu volto a falar, o nome deve servir para alguma coisa. Por que você está falando isso, Natália? Porque as pessoas, elas não se atentam ao nome. Vejam, suspensão condicional da pena, quinta fase da apenação. Isto quer dizer que a pessoa foi acusada, processada e condenada. Há um decreto de condenação, que pode ser uma sentença ou um acórdão. Após a condenação, por obviedade, o juiz vai fazer a dosimetria da pena. Então, queridos, a suspensão condicional da pena, ela demanda que a pessoa seja acusada, que esta acusação seja decomposta no devido processo legal, que ela seja processada e condenada, ou seja, estamos diante de uma condenação hábil a gerar reincidência. E o que nós temos neste instituto é a mera suspensão da pena por meio do cumprimento de condições, desde que preenchidos os requisitos legais, em determinado espaço de tempo, certo? E aí nós vamos ter as diversas espécies de sursis que eu já trouxe para vocês na atividade domiciliar, a qual eu faço menção. Então, gente, quanto a PRD e ao sursis, nós não temos grandes dificuldades, certo? Basta a leitura, por óbvio, da doutrina, dos requisitos e condições, tá bom? Agora, as atividades referentes aos 3 videozinhos que eu coloco aí vão existir, tudo bem? E aí eu peço para que vocês respondam e conto com a colaboração de todos. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.